Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Meus amados, meus queridos irmãos, vocês estão bem? Eu creio que vocês estão bem porque o nosso Deus cuida muito bem daqueles que são seus. Por isso, eu creio que vocês estão bem. Amém, meus amados. Queridos irmãos, eu venho neste momento trazer mais uma reflexão ao seu coração e aproveitar a oportunidade para convidar a você que ainda não é inscrito nesse canal para que você se inscreva e também compartilhe os nossos vídeos com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra, essa reflexão, e fazendo assim você estará nos ajudando a levar a palavra de Deus a mais longe e a alcançarmos mais vidas pelo poder da palavra de Deus. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, a nossa reflexão está no livro do profeta Isaías, capítulo de número 38 e o verso de número 5. Está escrito assim: Vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Glória a Deus. 15 anos. Meus amados, meus queridos irmãos, neste versículo que nós acabamos de ler, nós vemos aqui uma resposta da oração de Ezequias. Todos nós sabemos e conhecemos a história que leva este versículo a estar incluído. Foi quando o profeta Isaías chegou até o palácio do rei Ezequias e disse a ele: Ezequias, prepara, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E quando a profecia saiu da boca de Isaías, o rei Ezequias virou o rosto para a parede e a Bíblia diz que ali ele orou e chorou muitíssimo. E Deus ouviu a oração de Ezequias e viu as lágrimas que ele havia derramado. Deus então vai ao encontro do profeta e diz ao profeta: olha, Isaías, volta e diga para Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos de vida a ele. Sabe por quê? Porque eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Queridos irmãos, Deus acrescentou, Deus aumentou os dias, os anos de Ezequias. Ezequias que já estava com os dias contados. Ezequias que recebeu uma palavra de ordem da parte de Deus, dizendo que ele morreria. E ele orou ao Senhor e Deus lhe atendeu. Eu quero, meus amados e queridos irmãos, dentro deste versículo, aplicar a seguinte forma: que muitas vezes tem pessoas que estão sendo beneficiados por uma oração. Existem pessoas que já não desceu à sepultura. Existem pessoas que já não foi destruído. Existem pessoas que já não morreu, já não sucumbiu, porque alguém está orando por ele. Porque há um Deus nos céus que se agrada quando nós nos prostramos, quando nós oramos. Eu não sei se você já parou para pensar que todas as vezes que Israel estava em apuros, todas as vezes que Israel esquecia de Deus, abandonava Deus e os seus preceitos, Deus sempre usava os seus profetas para dizer ao seu povo que eles deveriam se voltar a Deus, deveriam se arrepender e, se arrependendo, orava ao Senhor. Lá no capítulo 6 de Juízes e o verso 6 vai mostrar que Israel estava em apuros, debaixo da servidão dos midianitas. Mas quando eles clamaram ao Senhor, Deus apareceu com a solução.
Deus sempre atende a oração de um coração quebrantado e contrito. Deus sempre atende a oração de um crente, de uma pessoa arrependido. Meus amados, vale a pena orar. Se você estava parando de orar, não pare. Continue, persevere na oração, porque a oração é a chave que abre todas as portas. Glória ao nome de Jesus. Ele mesmo, o Senhor, disse para Salomão, no capítulo de número 7 e o verso de número 14, quando Israel estivesse passando por uma borrasca, por alguma adversidade, por uma luta, por uma seca, uma fome, uma devastação na sua terra. Ele disse, isso mesmo que esteja acontecendo em Israel, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus tem prazer de ver o seu povo em oração. Deus tem prazer de ouvir oração de crente. Deus tem prazer em atender um coração contrito e quebrantado e um rosto molhado de lágrimas. Aleluia! Meus amados e queridos, eu quero deixar a seguinte reflexão para você, que você precisa clamar. Você está vendo as coisas desandando? Você está percebendo que tudo está caindo? Você está percebendo que as portas estão trancadas, fechadas e não há quem abra para você? Você está percebendo que a enfermidade não quer ir embora? Você está percebendo que o teu lar está desmoronando? Então dobra os teus joelhos e clama. Ora, suplica a Deus, que há um Deus nos céus que atende o clamor de um justo. Há um Deus nos céus que atende a oração de um dos seus pequeninos. Glória a Jesus. Deus tem prazer em atender a oração do seu povo. Aleluia. Ele disse para Jeremias entregar a nação ao povo. Ele disse, clama a mim. Olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ô meu amado, meu irmão, minha irmã, não largue a oração. Não abandone a oração, porque é por meio da oração que você dialoga com Deus. É por meio da oração que você conta a sua vida. É quando você conta, mostra, revela para Deus a sua dependência dele. Oh, queridos, quando Isaías entregou a palavra, entregou a profecia para Ezequias dizendo, coloque a sua casa em ordem porque você vai morrer. Irmãos, Ezequias, mesmo sabendo que o profeta era homem de Deus e que Deus estava decidido a cortar o fio da vida de Ezequias, Ezequias virou o rosto para a parede como que dizendo, eu vou clamar a um Deus que pode. Eu sei que a palavra veio dele, mas eu sei que se o meu coração quebrantado e contrito alcançar o coração de Deus, se a minha súplica, a minha lágrima, a minha oração alcançar o coração de Deus, ele vai se compadecer de mim. E não deu outra. Deus se compadeceu de Ezequias. Deus ouviu Ezequias. Deus
Deus atendeu Ezequias e acrescentou 15 anos de vida para quem já estava com o pé na cova. E eu quero dizer para você, querido, não tem outra fórmula, não tem outro jeito de Deus fazer acontecer o milagre aonde você está. Não tem outra forma, não tem outro jeito de Deus agir nesta situação. Não tem outra forma, não tem outro jeito de Deus restaurar o teu lar, senão por meio da oração. Ora, querido, ora, porque Deus está atento à oração do justo. Deus está atento a uma oração de alguém sincero. Glória a Deus. Tiago, quando vai escrever acerca da oração, ele diz: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ele está dizendo, não precisa ser uma multidão, não precisa ser muita gente para Deus resolver, não precisa ser muita gente para Deus escutar e atender, mas se um justo clamar, se um justo orar, a oração desse justo pode muito em seus efeitos. Na questão da oração para o milagre, para a cura, está enfermo, querido? A Bíblia nos diz assim: está entre vós alguém doente? Então chame os presbíteros da igreja e ele ungirá com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Glória ao nome de Jesus. Queridos, é a oração que resolve, é a oração que age. Por quê? Porque quando você está de joelhos, quando você está orando, você está dizendo sem palavras: Deus, eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tem. Eu não tenho condição de resolver, mas eu sei que tu tem condição de resolver. E Deus se levanta, querido. Oh, quantas mães aflitas, que às vezes na calada da noite, o seu filho na rua, o seu filho na balada, o seu filho vivendo aí de qualquer jeito na perdição, no mundão, mas a mãe está lá de joelhos dobrados. E quantas vezes o adversário, o inimigo, vai lá para tentar ceifar a vida de alguém, para tentar ceifar a vida do filho, do irmão, de alguém que aquela pessoa está clamando. E por muitas vezes Deus tem poupado, Deus não tem permitido, porque alguém está orando, porque alguém está clamando, porque alguém está de joelhos dobrados, se humilhando perante o Deus dos céus. Às vezes a pessoa diz: não é porque eu sou bom, é porque eu sei trabalhar, é porque eu sei agir, é porque eu sou bom no volante, o acidente não aconteceu por causa disso e daquilo. Muitas vezes Satanás vai lá e diz: olha, eu quero a alma dele, eu quero matar ele hoje, eu quero ceifar a vida dele hoje. E muitas das vezes Deus diz: não, esse não, porque tem um joelho dobrado por causa dele, tem um joelho dobrado e uma boca que ora todos os dias a favor dele. E Deus impede, Deus não permite, Deus guarda, dá livramento, não permite que o inimigo ceife a vida, porque tem alguém em oração, tem alguém clamando. Irmão, Jesus, quando diz assim, manda a gente clamar, quando ele manda a gente orar, é porque tem algo que ele quer fazer. Você não pode ver a tua casa desmoronar e você cruzar os braços. Você não pode ver o teu filho ir embora nas drogas, vivendo de qualquer jeito, à mercê da vida, capaz, meus amados irmãos, de ser destruído, e você cruzar os braços. Não tem o que fazer, não tem força para segurar. Então vai para o joelho, porque de joelho é melhor. De joelho Deus te ouve, de joelhos Deus te atende. Em oração você conversa com o Pai, em oração Deus te envia força, renovo, coragem, anima você para continuar na jornada, querido. Nunca largue mão da oração. Ora pela tua família, ora pela tua casa, ora pela tua saúde, ora pela tua vida, para que Deus te atenda e mude a situação em que estás vivendo. Quer ver
a situação ser mudada, quer ver o cativeiro ser mudado, quer ver Deus entrar na causa e mudar a história, então ora, clama, porque eu nunca vi um justo clamar a Deus e ficar sem resposta. Tu não vais ficar envergonhado sem resposta, tu não vai ficar sem resposta, meu irmão, tu não vai ficar sem resposta, minha irmã. Deus te dará resposta a ti e aos teus amigos contigo. A tua oração foi ouvida, a tua oração foi atendida, a tua oração tem resposta. Oh, receba essa palavra. Quer ver mudar o cativeiro? Quer ver as coisas serem transformadas? Quer ver Deus entrar no negócio e mudar a situação? Quer ver Deus tirar do cativeiro aquele que está preso? Então ora, clama, busca, persevera. Tem gente que está dizendo, mas eu já orei tanto, eu já pedi tanto, eu já fiz tanto propósito, eu já pedi tanto a Deus e não vi ainda nada acontecer. Continua clamando, continua pedindo. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, nem no nosso tempo. O tempo é de Deus. Agora uma coisa é certa, a tua oração não está sendo em vão. Ao tempo determinado haverá resposta. Ao tempo determinado você vai ver o que Deus é capaz de fazer. No tempo determinado Deus liberta, transforma, salva, cura, aleluia, restaura, e alguém vai dizer, foi fruto da oração, porque a oração abre, é chave que abre todas as portas. Amém, querido? Aciona a Deus pela tua oração, em nome de Jesus, e tenha vitória pela oração. Deus incomodou o profeta e disse a ele, vai lá aonde está Ezequias e diga para ele que ele vai morrer, mas não. Eu estou poupando a vida dele e estou acrescentando mais 15 anos. Vai lá, diz para ele. E o profeta chegou dizendo, vai morrer, mas não, Ezequias. Tem mais 15 anos que o papai do céu está te dando. E Deus está acrescentando os teus anos. Deus está acrescentando os teus dias. Talvez alguém disse assim, já tem data marcada. Já tem um dia marcado, já tem tempo marcado, a hora já está chegando e Deus está dizendo, tu não sabe como ele, como ela está diante de mim todos os dias clamando e suplicando, e eu atendo a oração de quem me busca, eu atendo a oração de quem me clama, eu atendo a oração de quem me chama. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, muito grandes, grandíssimas coisas que você ainda não sabe. Aleluia, persevere em oração, persevere em oração, persevere em oração. Paulo, quando estava preso, orou juntamente com Silas, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam o louvor e a oração. Só que a oração não era para os ouvidos dos presos, era para o Senhor, e subia, e subia, e subia, e de repente Deus veio como que uma resposta dizendo, ô Paulo, eu não quero tu aqui dentro mais não, já chega. Abalou o alicerce, um terremoto, quebrou tudo e disse assim, pode sair. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oração de crente tem poder, queridos. Quando Pedro estava preso, guardado pelos soldados, não tinha como Pedro sair dali. Nem Pedro orou, mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e Deus o que é que fez? Enviou um anjo, tirou Pedro da prisão, e Pedro foi para a porta da igreja bater, abre aqui, abre aqui. Quando alguém viram, abriram a porta, Pedro entrou. Eu imagino a alegria deles, meu Deus, como a oração age, como a oração muda a situação. Então, meu amado, é por conta da oração que ainda não houve o pior. Efésios capítulo 3, versículo 14, Paulo disse, por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu pergunto a você, qual é a tua causa? Qual é a causa que você quer que Deus resolva? Ponha ela em oração. Ponha ela aos pés do Salvador e verás
o quanto Deus é poderoso e que atende a oração dos seus servos. Amém, queridos? Amém? Que Deus te abençoe. A tua oração sobe ao trono de Deus e Deus atende a oração do justo. Que Deus abençoe você. Nunca pare de orar. Nunca desista de orar. Nunca abandone a oração. Ore, nem que seja pouco, ore. Nem que seja devagar, ore. Nem que seja pouquíssimo tempo, mas ore. Não pare de orar, porque a vitória está na oração. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, a paz do Senhor, e que Deus continue abençoando a você e toda a sua casa para a glória de Deus. Amém?